Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste dia, que você está aqui comigo, neste horário gostoso, neste horário maravilhoso. O que eu quero falar com você hoje é a respeito de libertação. Você precisa de uma libertação e eu preciso de uma libertação. Nós precisamos de libertação. Sabe por quê? Porque os ataques que vêm contra a nossa família, nossa vida, nossa família, ele vem para nos aprisionar, ele vem para nos oprimir. E nós precisamos desta libertação. E eu creio que aquele que te chamou, ele também dará força para você ir até o final, certo? Ele dará força para mim até o final, dará força para você também, porque ele nos chamou para isso. Então ele não ia capacitar e chamar uma pessoa para largá-lo sem ferramenta. Se ele te chamou, ele te capacitou e ele deu ferramenta para você cumprir esta obra. Veja bem, o tema que eu quero falar com você hoje é escapando das más línguas. Quem é que não está entregue às más línguas? Escapando das más línguas. Como fazer para escapar das más línguas? É libertação. Por quê? Porque a língua, ela escraviza. A língua, ela escraviza tanto aquele que é vítima dela, como escraviza aquele que faz uso dela. E quem usa a língua para torcer os direitos, para prejudicar, aquele que usa a língua para essas coisas, ele é um escravo da língua. Porque aquilo que nos domina é senhor da nossa vida. Se eu sou dominado pelo álcool, pelo sexo, pelo que for que me domina, eu sou escravo dele. Agora, se é Jesus que me domina, então eu sou servo de Jesus. Se é o Espírito Santo que me domina, eu sou servo do Espírito Santo. Então, escapando das más línguas. O que acontece é que nós estamos debaixo de acusação o tempo todo. Nós não somos melhores do que Jesus. E Jesus viveu debaixo de acusação, cada um falava dele o que queria. Um falava que ele era vagabundo, outro falava que ele era glutão, outro falava que ele andava com prostitutas, com ladrões. Outro achava que ele pertencia a um grupo de rebeldes que iria se levantar em armas contra o Império Romano. Cada um falava uma coisa dele. Porém, Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sempre vai ter alguém que fale bem de nós. Para alguém nós somos uma bênção. Talvez eu não seja uma bênção para muitas pessoas, mas talvez eu seja uma bênção para você. E eu quero ser uma bênção na tua vida. Eu quero te ajudar hoje a entrar num processo de libertação. Eu quero te ajudar hoje a alcançar a libertação pelas más línguas. Porque eu sou vítima das más línguas. E a língua ela é pequena, mas é como um fogo. Ela cai num bosque, ela é pequenina, mas ela põe fogo num grande bosque. A língua, ela faz coisas tremendas. Como um leme de um navio, ele é pequeno, mas aquele leme vira todo aquele navio. Uma má língua colocada numa igreja, ela vira toda uma igreja, ela vira toda uma firma. Mentiras, idiotices faladas aquelas coisas, aquelas argumentações que vão jogando um contra o outro, as intrigas, ele destrói uma firma inteira, destrói um casamento, destrói uma família, são as más línguas. E você pode estar sendo vítima de más línguas, de acusações, e eu também, sempre, constantemente, somos atacados verbalmente, cada um falando uma coisa diferente. Mas eu encontrei uma passagem na palavra de Deus, que ela veio falando isso: eu não sou melhor do que Jesus, e se ele sofreu esse tipo de coisa, eu também sofrerei. E se você abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 2, e no verso de número 23, olha bem o que fala, Pedro falando a respeito de Jesus, porque Pedro andou com Jesus. Olha o que ele falou no verso 23, o qual, quando injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, quando ele era julgado, ele não julgava. Quando ele era criticado, ele não criticava. Quando ele era atacado, ele não revidava, mas ele se entregava àquele que julga corretamente. O que acontece hoje em dia é que nós temos um costume: falo mal de mim, eu falo de encontro. Eu tenho que me defender. Inclusive, até a psicologia moderna fala que nós não podemos ficar de boca fechada, nós temos que falar. Nós temos que pôr para fora todas as coisas. É a psicologia moderna que diz isso. Porque se a pessoa não pôr para fora o que ele tem dentro dele, ele fica deprimido, ele fica nervoso, ele vai passar certas enfermidades, ele tem que pôr para fora. Mas eu digo para você, a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz que quando eu passo alguma coisa interna, alguma coisa que me atingiu, que entrou pelos meus olhos, ou entrou pelo meu ouvido, porque tem coisa que entra pelos olhos, a gente vê.
nós olhamos e vemos aquilo. E quando a gente vê aquilo, entra em nossos olhos e afeta a nosso interior. Isso aí nos acaba, isso aí nos aprisiona, nos escraviza. E essa mensagem é para nos libertar. Aquilo que entrou pelos seus olhos está se escravizando, que não está permitindo que você caminhe e avance. Aquilo que entrou pelos seus ouvidos, que está te prendendo, que não permite que você avance e progrida. Hoje é o dia da libertação. Não revide, não discuta. Quanto mais mexe, pior fica. Olha o que você vai fazer, entenda bem o que você vai fazer. A Bíblia fala que nós devemos fazer igual Jesus. Quando ele sofria e padecia essas coisas, ele não entregava a pessoa na mão de Deus. Existe um costume que eu já, nos meus 30 anos de evangelho, eu ouvi muito isso, eu cresci ouvindo isso, que quando alguém me agride e vem contra a minha pessoa, eu tenho que revidar. Ou então que eu tenho que fazer o quê? Entregar aquela pessoa na mão de Deus. E eu vejo muitas pessoas entregando os outros na mão de Deus. Quer dizer, se alguém me ofende, me agride, pelo que eu aprendi na minha vida toda, na religião que eu frequentava, eu tenho que entregar aquela pessoa na mão de Deus para Deus cuidar daquela pessoa. Mas acontece que daí eu não usei de misericórdia para com aquela pessoa. Eu não usei de perdão para com aquela pessoa. E ela está na minha mão, porque ela me agrediu, ela me ofendeu. E eu posso fazer com ela o que eu quero. Então, o que acontece? Eu não usei de misericórdia e de perdão. E no final, é a misericórdia e o perdão que vai prevalecer, porque eu careço do perdão e da misericórdia de Deus. E se eu não usar de misericórdia e perdão, eu não alcançarei misericórdia e perdão. É o mesmo caso seu. Então Jesus, através de Pedro, vem nos ensinando uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Quando Jesus era caluniado, quando vinham os ataques verbais, as calúnias, quando vinham aqueles ataques pelos olhos, pelo que ele via, que contrariava a sua natureza, contrariava o seu eu, que estava falando uma coisa que era falsa, que estava trazendo destruição, ao invés de ele entregar a pessoa na mão de Deus, a Bíblia fala que ele se entregava na mão de Deus para que Deus julgasse. A grande libertação é essa. Eu não posso evitar que você seja agredido verbalmente, ou através de áudio, nem de vídeo. Você não pode impedir que eu seja atacado. Nós não podemos ser melhor que Jesus. Se ele foi atacado, nós vamos ser também. Mas nós podemos fazer uma coisa, podemos não complicar mais a situação, valorizando essa situação, colocando essa fofoca, essas coisas para frente, valorizando, incrementando, pondo mais lenha na fogueira, porque acabando a lenha, acaba o fogo. Então, o que nós devemos fazer, segundo a palavra de Deus? Entregar esta pessoa na mão de Deus para que Deus julgue? Ótimo, podemos até entregar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai tomar juízo. E quando Deus tomar juízo, a mão de Deus pesará sobre essa pessoa, certo? Mas o que nós vamos ter que fazer? Se nós fizermos isso, nós vamos ficar sem a misericórdia, sem o perdão de Deus. Mas a Bíblia ensina que nós temos que nos entregar a Deus. Aí é que está o segredo. É eu pegar e eu me entregar a Deus. É eu pegar e falar, Senhor, julga a minha causa. Como o salmista diz. O salmista fala constantemente, Senhor, eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu ando segundo a tua lei, eu ando segundo os seus preceitos, não me deixe perecer na mão do ímpio. Então a nossa oração é essa, não me deixe perecer. Senhor, olha a minha justiça, olha como que eu estou andando, estou me colocando nas tuas mãos, esta pessoa está me prejudicando. Eu estou me colocando na tua presença, estou colocando a pessoa não, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ele tenha um encontro contigo, eu quero que ele mude, mas eu estou colocando a minha pessoa. Eu estou me colocando para que o Senhor julgue, porque eu tenho um plano na minha vida, você tem um plano na sua vida. E Deus que tem um plano na tua vida, Deus que te chamou, Deus que está fazendo essa obra na sua vida, Ele vai dar força para você continuar. Ele vai dar força no meio dessa luta, essa tribulação, Ele vai te dar força para você continuar fazendo aquilo que Ele te chamou, que Ele te deu ferramentas para fazer. E o que as pessoas têm feito para nos segurar, o que eles têm feito para nos atrapalhar, nós vamos colocar a nossa vida. Senhor, olha para a minha vida. Se o Senhor quiser que eu pare, esta calúnia, este mau boato, Ele está fazendo eu parar. Mas se é para eu continuar, me fortalece, me dá graça. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas você olhe para aquele que te chamou, que Ele vai te dar força. Cumpra o seu ministério. Se concentre naquilo que você está fazendo. Cumpra o seu ministério. Veja bem o objetivo e o propósito que Deus pôs na sua vida. Olhe para ele, siga-o, não perca tempo com os ataques que vêm por baixo, por cima e pelo lado. Passe reto e entregue sua vida na mão de Deus e Ele vai fazer isso. Porque eu creio que aquele que te chamou te dará força para caminhar. E o segredo para a libertação é esse, entregando a sua obra, o seu ministério, a sua vida na mão de Deus. Que Deus abençoe. Somos da Igreja Shekinah de Deus, Pastor Arnaldo, da cidade de São Pedro. Gostaria de estar com você mais vezes
nos acesse, que estaremos pregando. Esta é uma palavra que Deus pôs no meu coração para trazer para você hoje, para que possa fazer uma obra na tua vida. E Deus tem me dado muitas coisas e colocado esse desejo no meu coração. Que Deus te abençoe. Eu tenho sofrido também ataques por causa desse trabalho, mas a gente continua pregando, porque foi para isso que eu fui chamado. Que você, sendo atacado, continue caminhando. Esta é a nossa vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.